Olá, queridos, queridas da nossa Casa do Caminho. Aqui estamos mais um dia, mais uma noite, não é? Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. É o capítulo 6, é sobre a vida espírita. E antes da gente começar o estudo, a gente quer fazer um pedido a vocês, não é? Pedido sobre a nossa campanha de Natal que acontece todo ano na nossa casa. Então, nós queremos reforçar esse pedido no sentido de que todo ano acontece a distribuição das bolsas de Natal para os nossos assistidos, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para as nossas idosas. Mesmo com essa pandemia, não houve a interrupção desse trabalho, das doações e tudo. Então, para que isso continue acontecendo, a gente pede, não é? Que continuem contribuindo. A conta da nossa casa está no Facebook, podem fazer Pix, não é? Como a gente fala sempre. A gente quer um momento de alegria, a gente quer um momento de felicidade, não é? A gente quer alegrar os corações, os nossos corações, mas a gente tem que alegrar o coração do outro também, tá? Então é o pedido que a gente vem reforçando, a cada estudo, a cada palestra, e vamos em frente. Obrigada. Bom, então vamos fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos, agradecendo sempre essa oportunidade a Deus, a Jesus, a espiritualidade, aos diretores espirituais da nossa Casa do Caminho. Pedir que nos dê a tranquilidade, a calma e a alegria de podermos aproveitar esse momento, essa oportunidade bendita. Obrigado, Jesus, obrigado, Dr. Herman, Luiz Sérgio, esses espíritos tão bondosos que estão sempre perto de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem. Como eu falei, né, nós vamos ver a escolha das provas, das perguntas 266 até a 273. Tá? Então, primeiro a gente vem trazer o seguinte. Se a gente pegar a definição, buscar lá no Aurélio, dicionário Aurélio, a definição de prova, né, ele vem trazer assim. Quer dizer, prova está muito, assim, a gente encontra, né, nos textos matemáticos. Então, prova, ela tem sua origem, né, na palavra probo, que significa honesto, que significa correto, né, que vem do verbo probare, que implica julgar com honestidade. Aí a gente vai lá no dicionário de Palhano Júnior, dicionário espírita, aí a gente encontra assim a definição de prova. É toda situação aflitiva que atesta a capacidade do indivíduo de superar as próprias imperfeições morais. Né? Então, prova é o quê? Uma situação aflitiva. Então, toda vez que eu tenho uma situação aflitiva, uma situação de aquele coração apertado, uma situação de desconforto, que coloquem as minhas imperfeições morais para serem superadas, eu me encontro em quê? Em prova. Então, prova para todos nós que somos espíritos, né, imortais, é sempre uma situação de vencer os obstáculos. Criados por quem? Por nós mesmos. Então, mas Sandra, qual deve ser o meu comportamento diante dessas situações, diante dessas provas? Qual deve ser o meu comportamento antes, durante e depois dessas provas? Como é que eu devo me comportar?
Como é que eu devo agir? Aí a gente traz, não é, para o nosso, assim, para os nossos, o que nós já fizemos nos bancos escolares, nas faculdades, não é? Quando a gente vai fazer uma prova. Eu, pelo menos, eu ficava sem dormir, né? Ficava nervosa, ficava tensa. Não é que eu não tivesse me preparado para tal prova. De repente, eu me preparei intelectualmente, mas a parte emocional eu deixei a desejar. Não é? Tem pessoas que dormem bem. Não é? Tem pessoas que demonstram assim uma tranquilidade, né, que a gente pensa, poxa, será que essa tranquilidade demonstra o descompromisso que essa pessoa tem nessa situação de fazer essa prova? Tem outras que não. Né? Tem outras que não se prepararam para essas, não é? O resultado tanto faz. Não é? Tem outras que pegam a prova e folheiam, fazem a primeira questão, a segunda, a terceira. Quando chega na quarta questão, o grau de dificuldade já começa a ser maior. Elas folheiam, elas vão para a última, vão para a penúltima, volta e tal. Aí a gente pensa assim, eu devia ter estudado mais. Né? O que eu estudei não foi o suficiente. Não é? Então a gente volta lá à pergunta inicial. Qual deve ser o meu comportamento diante de determinadas provas, diante dessas provas, das provas da vida? Não é? Porque a todo momento a gente está passando por situações aflitivas que nos abalam assim bastante. Mas o que a gente tem a nosso favor? Como é que a gente passa por essas provas da melhor forma possível? É nos revoltando, a gente se revoltar? É culpando o outro pelo que a gente está passando? Não. Se eu tenho que superar as minhas imperfeições, então eu vou fazer o quê? Eu vou agir. Eu vou sair do estado de inércia. Né? Eu vou parar de me pôr como vítima sempre. Vou agir. Não é? Voltando lá às provas da escola. Se eu tenho dificuldade em determinado assunto, o que eu vou fazer? Vou virar a página e vou falar, não, isso eu não quero aprender. Não. Eu vou estudar mais. Eu vou enfrentar aquele conteúdo. Não é? Vamos falar assim. Eu preciso reforçar o conteúdo que eu ainda não internalizei, que eu não aprendi. Tá? Bom, e a gente volta lá na pergunta 258 do Livro dos Espíritos. No estado errante, e antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Aí os espíritos respondem. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, o que eles explicam? Fomos nós que escolhemos o gênero de provas pelas quais a gente tem que passar, que tem que enfrentar. Se a gente não tem condição de escolher essas provas, os nossos mentores, nossos tutores, não é? Espíritos espirituais, eles se incumbem de fazer isso. Então, olha a responsabilidade que a gente tem diante de uma encarnação. Foi uma escolha pedida, tá? A gente busca o gênero de prova, mas, assim, os detalhes, as circunstâncias, os problemas, né, que a gente experimenta, que vem, né, por ter escolhido essas provas, eles vão ter relação com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, por exemplo, uma pessoa que comete um assassinato, e ela sabe que ela cometeu um assassinato. Quando ela escolhe
as suas provas, ela vai saber, ela vai ter noção que ela vai se tornar um assassino? Não. Ela não tem esse conhecimento. Ela sabe que a vida dela vai ser de luta, vai ser de muita luta. Pode haver a possibilidade dela tirar a vida de alguém. Isso pode. Né? Mas ela ignora se vai cometer esse ato. Vai depender de quem? Da sua vontade e do seu livre-arbítrio. Ela não está predestinada, fadada a fazer isso, a cometer esse crime. Tá? Um outro exemplo que o Livro do Espírito traz pra gente, por exemplo, eu tenho o hábito, o mau hábito de roubar. No meu caso, tá, gente? Um exemplo, eu tenho o mau hábito de roubar. Então eu vou reencarnar entre pessoas que tenham essa prática. Pessoas que tenham esse mesmo hábito. Mas, Sandra, por quê? Por que isso? Por que tem que ser assim? A gente tem que raciocinar para que eu tenha condições de lutar contra esse instinto, esse mau instinto. Não é? Para que eu procure meios de vencer essa imperfeição. Aí está a prova. Qual seria o mérito, meu mérito, se eu reencarnasse entre pessoas que nunca tivessem cometido esse delito? Nenhum delito. Aí eu venho e reencarno aonde? No planeta Terra. Por que será? Não é? Na pergunta 266, Kardec fala assim: se alguns espíritos escolhem o... não parece natural escolher as provas menos penosas? Isto é, por que eu não escolho provas mais fáceis? Aí os espíritos respondem: para vós, sim, escolher as provas menos penosas, tá, para vós sim. Para o espírito, não. Quando desligado da matéria, a ilusão cessa e ele pensa de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, nós que estamos aqui encarnados, temos um olhar diferente de quando estamos na espiritualidade, quando a gente está desencarnado. A visão que nós temos aqui da vida é como se a gente estivesse no pé, né? No pé de uma montanha, vendo um trecho de uma estrada, que é a vida, somente um pedaço. E a visão na espiritualidade é outra. É como se a gente estivesse no topo de uma montanha. Então a visão ali, dessa estrada, né, da vida, ela se amplia. Né? As nossas percepções são mais aguçadas, os nossos pensamentos. Então esses espíritos estão lá, né, no topo da montanha, na espiritualidade, principalmente aqueles que já têm um entendimento maior, eles enxergam que quando eles reencarnarem, a sua vida não vai ser fácil, não vai ser molezinha, não é? Vai ser de lutas, de sacrifícios, mas eles desejam lutar. Eles sabem que a luta, que o sofrimento que eles passarem serão passageiros. Eles sabem que essas provas são importantes para o seu crescimento. Né? Eles têm uma visão diferenciada. Fazendo uma analogia com algumas situações que acontecem no nosso dia a dia, sobre essas escolhas difíceis, não é? Situação que a gente vê, né, no nosso dia a dia. Quantas pessoas, não é, trabalham duro ali para dar o melhor, para dar o conforto, sustento para suas famílias. Muitos pais chegam em casa, os filhos já estão dormindo e só vão ver seus filhos no final de semana. Para que isso? Né? Para que essa escolha difícil? Tem um objetivo aí elevado. Não é? Quantas pessoas almejam, né, ter um emprego melhor, aí se preparam, né, bastante, estudam dia e noite para prestarem um concurso. Olha o sacrifício, olha a renúncia.
né, que elas estão fazendo. São escolhas difíceis, como a gente já falou, cujo objetivo é o quê? É nobre, é elevado. Então as pessoas, elas fazem essas escolhas porque querem melhorar de vida de forma honesta. A gente sabe que a nossa vida aqui, ela é cópia da vida espiritual. Então, se aqui nós escolhemos provas mais rudes, né, como eu dei esses exemplos difíceis, com objetivos nobres, objetivos elevados, por que os espíritos lá desencarnados, que estão com a maior percepção de tudo, eles não fariam escolhas também difíceis? Né? E ainda mais, sabendo que essas escolhas, né, irão conduzi-los para essa felicidade que a gente tanto pede, tanto procura. Né? Quantos livros espíritas, né, trazem relatos, histórias de espíritos que escolheram, né, na espiritualidade como prova doenças, né, doenças como a lepra, e junto com doenças a pobreza. E quando encarnaram, tiveram momentos de tristeza, momentos, né, se sentindo sozinhos, abandonados pela família, e até se revoltaram. Mas quando retornaram à espiritualidade, eles deram o quê? Graças a Deus, né, por essas doenças, pelas feridas que eles tiveram, pelas chagas, que lhes ajudaram a quê? A se libertarem das suas imperfeições morais, das paixões, né, do egoísmo. A gente sabe, né, que não é fácil, né, suportar com coragem determinadas provas, as provas mesmos, não é? Mas a gente tem, né, a nosso favor, vamos falar assim, com bastante alegria, a doutrina espírita, né, nos consolando, confortando os nossos corações e nos ensinando a passar por essas provas com coragem. A gente esmorece um pouquinho, mas a gente se liga, não é, a Jesus, aos diretores espirituais da nossa casa, e a gente sente, né, esses espíritos se debruçando sobre cada um de nós, né, nos incentivando, nos motivando a ir em frente, nos dando coragem para seguir em frente. E temos nosso mestre de amor, que não se esquece da gente, nunca. Não é? É só a gente elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e pedir ajuda, que a ajuda vem. Então, vamos em frente, né? Vamos ter bom ânimo para seguir em frente. Na pergunta 267, Kardec fala assim: o espírito poderia fazer sua escolha quando encarnado? Será que eu posso fazer as minhas escolhas quando eu estou encarnado? Aí os espíritos respondem assim: se seu desejo pode influir sobre a escolha, isso depende da intenção. Isto é, né, quando o espírito, a gente já falou isso, está na erraticidade, o que acontece? Ele pesquisa, ele observa, ele estuda para fazer a melhor escolha. Então, quando ele reencarna, ele pode ter um desejo, cuja intenção desse desejo pode influenciar a escolha que ele teve na erraticidade. Então, por exemplo, aqui no subitem A, né, que Kardec pergunta, muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas, e certamente não seria como expiação nem como prova. Né? Aí os espíritos respondem, sem dúvida, é a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e é o espírito que a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. Então, nesse caso, o espírito desejou o quê? A riqueza e o poder para conhecer as vicissitudes.
que essa prova traz. Aí a gente pensa assim, se ele usar a riqueza para o bem-estar de uma coletividade, em benefício, né, de uma comunidade, ele vai estar fazendo um bem. Não só para ele, não só para os outros, mas para ele também. Então, esse espírito, ele está sabendo o quê? Aproveitar esse momento de aprendizado. Tá? Aí na pergunta 268. Até que atinge o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente que experimentar provas? Até quando a gente vai ser provados? Né? Até quando vamos ser provados? Aí a gente pesquisa. Né? Até quando a gente aprender a lição. Até quando os conteúdos não precisem mais de quê? De aulas de reforço. Não é? Quando a gente aprender a lição, a dor cessa. Porque a gente já está consciente dos nossos deveres. E os nossos deveres serão outros, não é? Depois que a gente aprende a lição. A gente já aprimorou, né? Já vai ter aprimorado as nossas qualidades espirituais, depositadas na nossa consciência por Deus. O espírito, né, ele pode se enganar na escolha da prova que queira experimentar na Terra? Aí os espíritos respondem sim. Tem espíritos, né, que escolhem ter uma vida de ociosidade, uma vida inútil, né, uma vida de sombra e água fresca, onde ele nada vai aproveitar. Né? Tem outros que não, que pedem para passar por provas que estão acima das suas forças, por quê? Para reparar o tempo que ele perdeu em outra encarnação. Aí ele pede para vir na pobreza, para vir com uma doença, com uma série de dificuldades. A espiritualidade fala, ai pai, e a espiritualidade fala assim, peraí, calma, por quê? Porque sabe que ele não vai aguentar passar por tudo isso. Então, os extremos, eles são, né, perigosos. Mesmo que a gente pense assim, nosso objetivo é o bem. Né? Tudo depende das potências que a gente já despertou, que o Espírito já despertou. No Evangelho, Jesus traz assim para a gente bem forte, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, essa frase não é só para a gente decorar, é para ser vivida. Não é? Se você cultiva os ensinamentos trazidos por Jesus no seu coração, né? Vamos falar no nosso, a gente traz no nosso coração, nosso caminho vai ser iluminado com esses sentimentos bons, sentimentos verdadeiros. Vai ser assim mais difícil a gente se enganar com as escolhas que a gente tem que fazer. Tá? Na pergunta 270, Kardec, né, fala assim, essa pergunta tem tudo a ver com o nosso, com o que a gente escolheu mesmo. Eu falo de carreira, de profissão, né? A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira, de preferência a outra? Não é? O que se deve atribuir a essas vocações, essas escolhas, né, que determinadas pessoas fazem em relação às suas carreiras? Aí os espíritos respondem que essa vocação, ela está ligada à escolha que o espírito fez na espiritualidade. Já fez na espiritualidade. Né? Isso eu me lembrei, né, de um exemplo bem pertinho aqui. Né? Eu tenho 2 filhos. Um desses filhos, ele formou em uma determinada profissão, né, estudou 5 anos, e ele começou a dar aula na evangelização, na nossa Casa do Caminho. Né, e está até hoje. E a gente começou a perceber que como ele é feliz fazendo isso. A outra faculdade que ele fez não tinha nada a ver com isso, com essa, né, com o que ele
faz atualmente. Então, começou a despertar nele essa vontade de dar aula. E ele fez, então, uma outra faculdade para ter o diploma, né, de professor. Então, ele está dando aula, né, em várias escolas. E ele está muito feliz, né, com essa escolha que ele fez. Então, a gente pensa assim, né, essa profissão atual dele, a escolha que ele fez atualmente, está ajudando o quê? A despertar nele valores morais que ele precisava adquirir nesse momento. Então, a gente, né, vai observando que está tudo certo, não é? Tudo está sendo conduzido por Deus. Então, a gente não deve ficar aflito. Tudo tem seu tempo, né? Quando a gente ouve certas crianças falarem assim, eu quero ser professora, eu quero ser médico, eu quero, né, cuidar de bichinho. Desde novinho elas já apresentam uma tendência, né? O que é isso? O que é essa tendência? Uma prova que antecipadamente já foi escolhida, que na consciência daquele espírito fica ali pulsando, né, avisando caminho que aquele espírito vai percorrer, tá? Bom, pergunta 271. No estado errante, estudando o espírito as diversas condições em que poderá progredir, como pensa poder fazê-lo nascendo, por exemplo, entre os povos canibais? Os espíritos respondem. Não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da mesma natureza dos canibais, o que lhes são inferiores. Então, os que nascem entre os canibais, os chamados antropófagos, são espíritos da mesma natureza que eles, ou aqueles que lhes são inferiores. Depois, nas outras perguntas, Kardec questiona assim os espíritos. Se entre os povos civilizados poderia nascer espíritos vindos de um mundo inferior. Aí os espíritos respondem assim, que sim, né? Espíritos, acontece sim, são os espíritos que apresentam outros costumes, outros instintos, não é? Outra maneira de ser que os nossos. E muitos se apresentam como feras no mundo civilizado. Então, se a gente traz para a nossa realidade, em qualquer comunidade a gente encontra de pessoas de diversas personalidades, de diversas origens. Até no nosso planeta há, né, espíritos que não são seus habitantes desde o início. Há espíritos vindos de outros mundos mais atrasados, que têm a permissão para renascer aqui, mas que não se adaptam, retornam à pátria de origem. Por quê? Os benfeitores espirituais, com a permissão de Deus, né, permitem que isso aconteça. Por quê? Porque vem nisso o meio de educá-los, né? Aí, na literatura espírita, fala assim, esse é um tipo de prova que se vê constantemente em todo o mundo. É a lei de justiça, da justiça divina. Como, por exemplo, os senhores de engenho renasceram como escravos para suportarem na própria carne o que fizeram os outros sofrer sob o seu comando. Hoje aparecem no cenário do mundo desprovidos de recursos, abandonados pela própria família, que não souberam respeitar as pessoas que estão nas ruas, não é? A caridade de Deus é, entretanto, infinita, e a misericórdia de Jesus entra em qualquer lugar, abençoando e servindo, e mesmo esses irmãos que se tornaram, em muitos casos, piores que os animais, serão assistidos com roupa e alimento, tendo de vez em quando um lugar para descansar o seu fardo. Então,
A misericórdia de Deus é infinita para todos, não é? A gente vai finalizando, agradecendo a Deus esse momento de estudo e pedindo a Deus que nos ampare, que nos fortaleça, sempre no bem, nos dando a coragem de seguirmos em frente. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.